Vamos lá, pessoal, boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Dependendo do horário que você estiver vendo essa aula, claro. Vamos lá para mais uma aula de Química Frente B. Na aula passada a gente viu a relação termoquímica, né? A relação da química, a transformação da matéria com a visão de química com a análise de calor, ou seja, a termoquímica de maneira geral. Linda, perfeita, né? Espero que vocês tenham praticado os exercícios, né? Espero que vocês tenham feito os exercícios, porque é importante. Termoquímica cai bastante no Enem. Lembrando que estamos aqui para ajudar todo o pessoal referente ao cursinho pré-ENEM Unir. Então, o seu sonho é o nosso objetivo, o seu sonho é o nosso foco. Estamos aqui para ajudar você a conquistar o seu sonho. Tudo bem? Seja ele química, física, biologia, medicina, direito, o que for, tranquilo? O que for. Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre o estudo das soluções. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Já fechou. Vamos falar do estudo das soluções, tranquilo? Lembrando um ponto principal. Uma das primeiras aulas que a gente viu, foi a primeira aula, na verdade, foi sobre a relação de mistura homogênea e mistura heterogênea, ou no caso, sistema homogêneo e sistema heterogêneo, que forma. E também entramos na questão de solução, onde a solução é uma mistura. Mas quando eu falo solução, é sempre enfatizando uma mistura homogênea. Então até que debatemos sobre a... Trocar aqui a câmera. Então até que debatemos sobre a questão de sólidos. Exemplo, quando eu falo o ouro 18 quilates, ele não é ouro puro, porque o ouro, sim, 100% ouro, ele tem uma baixa ductibilidade. Quando você aperta, ele molda, ele se modula, ele é mais mole que uma borracha, digamos assim, né? O puro mesmo. Mas o que seria o ouro 18 quilates? Uma mistura. É eu ter uma porcentagem alta de ouro com uma porcentagem de prata e assim diante, dependendo do que foi colocado. O 18 quilates indicam a quantidade que eu tenho daquele ouro. Ou seja, acaba sendo uma mistura. Homogênea ou heterogênea? Homogênea. Porque você vê apenas uma fase. Você não consegue ver isso aqui é ouro, isso aqui é prata. Rodrigo, mas como é que chega nesta relação de mistura homogênea de sólidos? Primeiro ponto. Quando eu tenho uma mistura de sólidos, eu nunca posso misturar, tipo assim, um sólido com outro sólido diretamente. Não posso. Um sólido só vai se misturar. Desculpa, é errado falar se misturar. Um sólido só vai se dissolver com outro sólido através do processo de fundição. Então, o primeiro ponto é isto. Para você ter a solubilidade de um sólido em outro, tem que ocorrer o processo de fundição, no caso a fusão, né? Para assim eles se tornarem líquidos e ocorrer o processo de dissolução. Fechou? É o que acontece no ouro. Ele derrete o ouro, derrete a prata, derrete outro composto, junta e pronto. Formou o ouro de 8 quilates. Né? Mas claro, com porcentagens, com valores fixos, tabelados. Então o ponto principal é: então eu posso chamar a questão do ouro de 8 quilates de solução? Pode, porque é uma solução homogênea, também conhecida como solução sólida. Falou solução sólida, se remete a uma mistura de sólidos que passaram pelo processo de fundição. Tranquilo? Então, continuando. Solução. Mistura homogênea. Pronto, sinônimos. De boa? Mistura mais de um composto, mais de um componente. Homogênea, homo, se remete a um. Um que? Uma fase. Solvente soluto. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Quando eu falo solvente e soluto. Por quê? Muitas pessoas falam, solvente é água. Solvente é água e pronto. Errado. A água pode ser um solvente. A água, ela é muito conhecida como um solvente, entre aspas, universal. É o solvente mais utilizado. Mas não significa dizer que sempre vai ser o meu solvente. Uma coisa que vocês devem ter fixo com vocês é o seguinte: solvente é sempre o que eu estou em maior quantidade. Soluto, em menor quantidade. Sempre, sempre, sempre. Beleza? Exemplo: estamos diante de uma pandemia, né, a crise do Covid-19, né, ou no caso SARS-CoV-19, e muitas pessoas utilizam o álcool 70%. O que quer dizer álcool 70%? Primeiro ponto. Álcool 70%.
é uma mistura homogênea. 70% é álcool e 30% água, para não ser o álcool totalmente concentrado, né? Ou seja, 70% álcool, 30% água. Se você leva isso em consideração, porcentagem referente a valor, claro, quem seria o soluto, quem seria o solvente? O soluto seria a água e solvente o álcool. Certo, Rodrigo? Certo? Viu como é que tem casos que a sua água muitas vezes não é solvente? Então tem que ter cuidado com isso. Solvente, maior quantidade. Aquilo que vai solubilizar. Soluto, aquilo que vai ser dissolvido, menor quantidade. Fechou? Beleza. Aqui tem uma tabelinha muito bacana, muito bacana, muito bacana. Esse material que vai para vocês. Vocês têm que diferenciar a questão de solução verdadeira, solução coloidal e suspensão. Tem esses três tipos de, entre aspas, sub-itens, subcategorias se remetendo às soluções. Beleza? A primeira, que pode cair na questão e mais tranquilo de você diferenciá-las, é a relação do tamanho, onde uma solução verdadeira ela apresenta até 1 nanômetro. Fechou? 1 nanômetro, ou vamos falar nanômetro, tanto faz. Agora, uma solução coloidal, ela apresenta entre 1 a 1000 nanômetros ou nanômetro. Fechou? Então, solução verdadeira, até 1 nanômetro. Solução coloidal, de 1 a 1000 nanômetros. E suspensão de 1000 para cima. Suspensão, 1000 para cima. Tranquilo? Rodrigo, o que o tamanho vai enfatizar? O tamanho enfatiza na questão do olho nu. Se você consegue ver aquilo solubilizado ou não, se você consegue ver aquela mistura, se você consegue ver aquela solução. Fechou? Vamos diferenciar cada ponto. Tipo de sistema. Se eu tenho uma solução verdadeira, eu sou homogêneo. Fechou? Se eu tenho uma solução verdadeira, eu sou homogêneo. Se eu tenho uma solução coloidal, eu sou heterogêneo, mas as partículas estão dispersas, são maiores que os comprimentos. Enfim, eu sou, falou coloide, falou solução coloidal, heterogênea. Rodrigo, mas agora você não acabou de falar que solução se remete à questão de solução, à questão de mistura homogênea, certo? Mas enfatiza o seguinte, eu generalizei, porque quando uma questão vier falando apenas solução, generaliza também. Agora, se ela especificar o subitem, que seria uma coloidal ou uma suspensão, aí você tem que tomar cuidado. Por isso que é bom ver as diferenças. Então, solução verdadeira, homogênea, sistema heterogêneo. Solução coloidal, sistema heterogêneo. E solução, no caso de dispersão, também sistema heterogêneo. Fechou? Que são tão grandes as partículas que você consegue ver. Um exemplo de solução coloidal, a própria maionese. Você consegue ver certos pontos lá, que são os coloides, tá? Mas enfim, eu vou destacar os pontos mais importantes. Aqui, tamanho, falamos. O sistema, falamos. Natureza das partículas, solução verdadeiras, muitas vezes são o quê? Átomos, moléculas e íons. Ou seja, são partículas muito pequenas que você não consegue ver a olho nu. Ninguém consegue ver um átomo a olho nu, ninguém consegue ver uma molécula a olho nu. Agora, um coloide são aglomerados de átomos, moléculas ou íons, conhecidos como macromoléculas ou macroíons. Algumas pessoas especificam como se fossem polímeros, que é a questão de você ter um entrelaçamento, vários compostos juntos, né? Aquela questão de ter tipo CnH2n, H2 entre caso C2H2 entre parênteses N, aquele N fora como se aquilo se repetisse várias vezes. Mas enfim, são várias maneiras de tratar. Mas falou macromolécula ou macroíons, determina que acaba sendo um aglomerado. E dessa maneira você já determina que pode ser coloide. Coloide, por quê? Porque não pode ser suspensão, Rodrigo. Eu falei dispersão, uma hora não, foi suspensão mesmo. Mas enfim, por que não pode ser? Porque poderia ser suspensão, Rodrigo? Primeiro ponto. Suspensão, lembra que é acima de 1000 nanômetros. Então é um tamanho maior do que a questão de um coloide. Então você já enfatiza o seguinte: além de ser um aglomerado, é um mega aglomerado, é um grande aglomerado. Então, grandes aglomerados de átomos, moléculas e íons. Tranquilo? Vamos lá. Movimento browniano e efeito Tyndall é importante, mas eu vou especificar depois. Porque eu gosto de trabalhar com cada tópico, que é mais um resuminho, tá bom? Continuando,
classificações quanto à natureza do soluto. Vamos enfatizar muito a questão do soluto, fechou? Só eu ver aqui rapidinho. Em específico aqui, sempre vocês vão ver nas questões enfatizando o soluto. É o mais importante, digamos assim. Primeiro ponto, eu tenho dois tipos de solução, a iônica e a molecular. Já é outro subitem, tranquilo? Mas isso aqui é referente à solução verdadeira, tá? Solução iônica, um composto, um soluto, que sendo composto, que apresenta ligações iônicas. Solução molecular, possui ligações covalentes. Pronto. Mas, Rodrigo, o que vai diferenciar possuir ligação iônica e possuir ligação covalente? Primeiro ponto. Uma solução iônica é através do meu soluto que ele possui ligação iônica, um sal. O sal de cozinha, por exemplo, cloreto de sódio, e assim em diante. O que vai enfatizar a relação da ligação iônica, Rodrigo? A partir do momento que ele se dissocia, lembra o seguinte, dissociar é diferente de ionizar. Dissociar é diferente de ionizar. Dissociar vem de separação de íons já pré-existentes. Ionizar é a formação dos íons. Rodrigo, entendi nada. Não se preocupa. Pontifex. Cadê ele agora? Cadê o Pontifex? Só um segundo, gente. Devia deixar ele aberto antes. Não, ele não abriu. Ah, achei. Tá, deixa eu trocar aqui. Só ajustar aqui. Vamos lá. Rodrigo, vamos lá. Primeiro eu falei o seguinte, que dissociação de... Nossa, pera, o DPI tá alto. Deixa eu apagar. Dissociação é diferente de ionização. Perfeito. Nossa, tá bem feia a letra hoje, hein? Dissociação, separação dos íons já pré-existentes. Rodrigo, como assim? Pensa comigo. Aqui eu tenho uma solução iônica. Estou enfatizando a questão do soluto, que é o sal de cozinha, o NaCl. Fechou? O NaCl, ele já é um Na mais Cl-. Por quê? Porque o Na está doando um elétron para o cloro, que possui 7 elétrons. Fechou? Então, eu já possuo os íons pré-existentes. E se eu já possuo os íons pré-existentes, eu só vou o quê? Separar. Então, é uma dissociação quando você separa íons pré-existentes. Tranquilo? Agora, uma ionização é quando eu formo íons. Só deixa eu diminuir aqui minha câmera. Uma ionização é quando eu formo íons. O que acontece na questão de um... Não um açúcar específico, né? Mas o que pode acontecer... Não tem como trazer um exemplo agora. Um ácido. Um ácido. O açúcar não vai entrar nesse caso aqui não, tá? Um ácido. Exemplo seguinte. O HCl. O hidrogênio está fazendo um compartilhamento de elétrons com o cloro. Fechou, estou compartilhando. A partir do momento que ele entra no contato com a água, ele separa em H+, mais Cl-, ele formou íons. Ele não possuía esses íons aqui, ele formou. Ele não possuía. Então, a partir do momento que ele formou, é uma ionização. Tranquilo? Só estou mostrando para vocês a diferença de ionização para dissociação. Voltando para o slide. Só voltar aqui. Deixar aqui certinho, pronto. Então, continuando. Uma solução iônica, onde o meu soluto ele apresenta ligações iônicas, ou seja, um composto iônico, a partir do momento que ele entra em contato com um solvente. Neste exemplo aqui é a água, ele sofre um processo de dissociação. Tranquilo? Fechou? Dissociou, como tem os íons na solução, eu posso falar que é uma solução eletrolítica, que é uma solução que vai ter uma alta condutibilidade elétrica. Fechou?
Enquanto uma solução molecular é uma solução conhecida como não eletrolítica, que é uma solução que não vai ocorrer a formação de íons, tudo bem? Soluções moleculares, tranquilo? A maioria dos casos são quando os compostos moleculares são, no caso, compostos covalentes. Fechou? Aí, observação: os ácidos são compostos moleculares que em água originam a solução eletrolítica, certo? Através do processo de ionização que eu acabei de comentar. Fechou? Viu ácido, viu base, viu sal, sempre eletrolítica. Tranquilo? Fechou. Classificação. Eu possuo uma solução que ela pode ser gasosa, líquida ou sólida. Fechou? Os três estados. Se a solução é mistura. Fechou? Mas como que vai estar misturado? Eu posso ter uma gasosa que é gasoso-gasoso. Gasoso soluto, gasoso solvente. O ar atmosférico. Gás oxigênio, gás hidrogênio, dióxido de carbono, hélio, o que for, argônio. Beleza. Eu posso ter uma solução que ela é líquido gasoso, líquido líquido, líquido sólido. Mas todas determinam uma solução líquida. Exemplo: líquido gasoso, refrigerante, água com gás. É a questão do dióxido de carbono estar o quê? Dentro da sua solução. Lembrando que, eu acho que eu não comentei com vocês, mas porque eu vou entrar nisso ainda, mas é importante. Fala agora, a questão de um refrigerante, quanto menor for a temperatura, maior a solubilidade de um gás no líquido, beleza? Grava isso, por favor. Comentei sim com vocês. Comentei lá na parte de estados físicos da matéria também. Mas enfim, grava isso, cara. Grava isso que pode cair uma questão sobre isso. Líquido líquido, a gente falou agora do álcool 70. Líquido sólido, soro glicosado, que é o soro com a glicose, ou seja, o açúcar. Fechou? As pessoas tomam depois de uma festinha. Solução sólida sólida. Ou solução sólida. Quando eu possuo sólido com gás. Platina e gás hidrogênio. Um outro exemplo, a questão da madeira. Eu tenho madeiras que têm grande teor de gases nela. Você corre um processo da... Caracas, esse nome da análise imediata não é dissolução. Liquefação fracionada também. Ocorre através do aquecimento, mas enfim. Sólido líquido, a questão das amálgamas dentárias, ou a questão pode falar sobre as amálgamas utilizadas na garimpagem, que é a questão do mercúrio para a questão de atrair o ouro. E sólido sólido, o latão, o ouro 18 quilates, que a gente ouviu falar. Uma curiosidade, eu tenho como conhecimento geral o ouro 18 quilates e o ouro 24 quilates. As pessoas falam que o ouro 24 quilates ele é 100% ouro. Mas eu havia falado antes que o 100% ouro, ouro puro mesmo, ele tem baixa ductibilidade. Aí vem uma curiosidade. Ele é duro sendo 100% ouro, porque ele apresentou um processo de convecção. Tranquilo? Ou seja, esfriou, esquentou, esfriou, esquentou, esfriou, ficou fazendo isso várias vezes. Acabou tendo o seu ouro 100%, 24 quilates no caso, 100% puro. Fechou? Quanto à quantidade de soluto, vamos entrar naquela questão de uma solução diluída, uma solução concentrada. Entendi. Uma solução diluída, uma solução concentrada. Só pensar no seguinte: quando você pega e vai fazer um suco, fazer um Nescau, fazer qualquer coisa, e você sente que ficou muito forte, já estamos entrando na questão de um índice de concentração. Quando algo ficou muito forte, é porque eu tive muito soluto para pouco solvente. Quando algo ficou muito fraco, é porque eu tive pouco soluto para muito solvente. Então, a questão de solução diluída. Solução em que a quantidade de soluto é pequena. Solução concentrada. Solução em que a quantidade de soluto é grande. Fechou? É elevada. Mas dependendo da quantidade de solvente. Tranquilo? Coeficiente de solubilidade. Daqui para frente é o ponto mais importante disso também. O CS, ou também conhecido como coeficiente de solubilidade, é a relação que eu tenho de solubilidade do soluto diante ao meu solvente. Este valor muitas vezes é dado por 100 gramas de água. Tranquilo? Ele dá através de uma massa de água. Fechou? Mas a quantidade é a minha linha, é a minha linearidade, ou a minha curva, tá bom? Referente à solubilidade que eu possuo do soluto. Vamos ver isso no gráfico? Vamos. Eu pulei, tá aqui.
Olha, por exemplo, deixa eu abrir aqui de novo o Pontifex, colocar para vocês. Já. Aqui. Olha, por exemplo, esta linha aqui, ela indica a minha curva, né, de solubilidade, ou no caso, o meu coeficiente de solubilidade, que indica o quê? Exemplo, a temperatura que está no eixo x e o meu coeficiente que está no eixo y, eles possuem uma relação direta, esse aqui é o meu gráfico. Se eu vou querer saber aqui a 40 graus Celsius, eu vou traço uma reta do 40 graus Celsius para saber em qual ponto eu estaria solúvel referente a 100 gramas de água. Retinho, tá reto? Não tá reto, pera aí. Bem que tá mais ou menos reto. Aqui, a 40 graus Celsius, eu estaria mais ou menos próximo dos 36, né? De qualquer maneira, tem aqui 40 graus Celsius, 40 graus Celsius, 36,6. Ou seja, essa curva aqui indica o seguinte: a minha linha de solubilidade, de maneira saturada. Já vamos entrar nisso na questão de saturação. Só quero que vocês entendam o seguinte: neste caso, quanto maior a temperatura, mais vocês veem que está subindo aqui, correto? Pouco, mas está subindo. Isso aqui é conhecido como um gráfico endotérmico, como uma dissolução endotérmica. Por quê? Porque a temperatura está subindo e a solubilidade também. Então, posso afirmar que a temperatura está influenciando de maneira direta e proporcional à solubilidade. Quando a temperatura aumenta, a solubilidade aumenta. Exemplo disso é quando você vai fazer um Nescau. Se você fizer com leite quente, você vê que fica mais concentrado, fica mais forte o seu Nescau. Justamente porque o Nescau, referente à sua dissolução em leite, quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. Fechou? Só um segundo. Vou ter que... Ô, pessoal, continuando, desculpe. Quando eu tava gravando o vídeo, que era na hora do almoço, eu tive que resolver um negócio, tá? E quando cheguei do trabalho, à noite, não teve como gravar, eu tava muito cansado, então eu tô gravando agora de manhã, tá? Vamos lá então, pessoal. Continuando a parte de concentração, não, desculpa, soluções, né? Concentração é a próxima aula. Então, vamos lá. Eu parei nessa parte aqui. Estávamos falando de curva de solubilidade, correto? Deixa eu colocar pelo Pontifex. Estamos falando de curva de solubilidade, onde a curva de solubilidade indica o máximo, o limite que pode ter do meu soluto referente ao solvente. Tranquilo? Lembrando que soluto é a menor quantidade, solvente é a maior quantidade. Fechou? Rodrigo, então, sempre vai ser uma curva buscando uma tendência para cima com o aumento da temperatura? Ou seja, o aumento da temperatura aumenta a solubilidade? Sempre não. Esse tipo de dissolução aqui é conhecido como dissolução endotérmica, porque o aumento da temperatura favorece a solubilidade. Tranquilo? Então, quanto mais ela absorver, mais ela favorece. Tranquilo? Esse tipo aqui de gráfico, que no caso é a solubilidade do cloreto de sódio. Fechou? Então, continuando, pessoal. A análise de gráfico é muito importante para esse tipo de questão. Muito importante para esse tipo de assunto. A análise de gráfico é essencial. Tranquilo? Então, continuando. Aqui, a classificação. Eu tenho 3 classificações e cuidado. Eu tenho a saturada, a não saturada, também conhecida como insaturada, e também tenho a supersaturada. Tranquilo? A insaturada, nome disso, insaturada, antes da saturação, não está saturada. O que é a saturação? É a curva de solubilidade. Então, com uma solução insaturada, é uma solução que apresenta uma quantidade de soluto referente ao solvente menor que o coeficiente de solubilidade, menor que o índice. Ou seja, lembra do gráfico que a gente estava vendo? Olha só, aqui é a minha curva de solubilidade, correto? Então, se você tiver um soluto que está nessa concentração aqui, nessa temperatura, ele apresenta uma solução insaturada, porque está abaixo.
insaturada, abaixo, insaturada, abaixo, abaixo. Quando eu tenho algo que está acima, já vamos chegar nisso, mas na verdade, quando tem algo que está no ponto, em cima do ponto, igualzinho ao coeficiente de solubilidade, fechou? É uma solução saturada. Tranquilo? Lembrando que esses dados são tabelados e a questão vai dar. Não precisa você decorar nada, não. Então, primeiramente, a insaturada, quantidade de soluto dissolvido inferior, fechou? Menor. Saturada, dissolvido exatamente igual, quando a quantidade de soluto dissolvido é exatamente igual. E a supersaturada é a quantidade de soluto dissolvido superior ao coeficiente. Tranquilo? Rodrigo, é nesse ponto aqui que entra a questão de corpo de fundo? Então, pessoal, cuidado. Quando eu falo que uma solução está supersaturada, ela está muito concentrada, ou seja, apresenta uma grande concentração do soluto, né, referente ao solvente. Eu tenho uma grande quantidade de soluto referente ao solvente. Quando eu falo corpo de fundo, ela pode ser saturada com corpo de fundo, que é o caso. Isso acontece quando você tem uma solução supersaturada, ocorre uma perturbação no meio, uma perturbação no sistema, muitas vezes a mudança de temperatura, então ela passa de supersaturada para saturada com corpo de fundo. Lembrando que a solução saturada é quando o soluto está referente ao coeficiente de solubilidade, mas quando ocorre uma mudança, como por exemplo na temperatura, eu falo que ela se tornou saturada com corpo de fundo. Exemplo aqui. A gente viu que o cloreto de sódio, a 100 graus Celsius e para 100 gramas de solvente, ele, mais ou menos, falando, apresenta uma solubilidade de 39 gramas de NaCl, correto? Beleza. Ocorrendo a agitação, eu tenho uma solução insaturada. Por quê? Vamos voltar lá naquela tabelinha. Ele falou que está a 100 graus Celsius, correto? A 100 graus Celsius, minha câmera está na frente. Aqui, a 100 graus Celsius, a solubilidade é 39,8. A 100 graus Celsius, a solubilidade é 39,8. Lá, ele colocou o quê? 39. Então, perceba que se falta 0,8 para ficar saturada. Então, se não tem 0,8, eu chamo de insaturada. Fechou? Porque a relação está 39 gramas de NaCl para 100 graus Celsius em 100 gramas de água. Tranquilo? Então, cuidado com isso. Então, solução insaturada. A solução passa a ser supersaturada quando eu adiciono um exemplo aqui. Falta alguma coisa aqui. Tá. Vamos analisar passo a passo, tá? Que isso aqui ele tá bem completinho. Eu até ia entrar nisso. Vamos analisar passo a passo, fica mais fácil para vocês. Vamos devagar, vou de vermelho. Olha só. Estado 1, estado 2, estado 3 e estado 4. Fechou? Vamos focar no estado 1. No estado 1 é quando eu adiciono 39 gramas de NaCl a 100 gramas de água, ocorreu a agitação e passou a ser 100 graus Celsius. Então, tem uma solução insaturada. Tranquilo? Após ocorrer o repouso e ocorrer um resfriamento, porque 50 graus Celsius, então ocorreu um resfriamento, eu tenho uma solução supersaturada. Por quê? Porque a 50 graus Celsius, seguindo aquela tabelinha, 37 gramas de soluto é solubilizado. Então, continuando. 100 graus Celsius, eu solubilizo 39,8. Como eu adicionei 39, eu sou uma solução insaturada. Como ocorreu o repouso e o resfriamento até 50 graus Celsius, e é uma dissolução endotérmica neste caso, quanto menor a temperatura, menor a solubilidade. Só acender a luz aqui. Quanto menor a temperatura, menor a solubilidade. Então, o que eu percebo? O meu índice de solubilidade a 50 graus Celsius vai ser menor. Então, eu posso afirmar que minha solução passa a ser supersaturada. Fechou? Até que beleza, né? Agora, do 3 para o 4, o que acontece? Foi adicionado um cristal de NaCl, também conhecido como um germen de cristalização, porque ele é também um dos fatores que vai causar a perturbação
Tranquilo? A perturbação. Perceba que aqui eu tenho 39 gramas, né? Porque foi adicionado no começo. Mas eu sou aqui uma solução super saturada. Mas eu não apresento corpo de fundo. Lembra que eu falei? Apresentar corpo de fundo é diferente de ser supersaturada. Então, o que acontece? Esse germe de cristalização, que é um bloquinho de sal, né, do NaCl, ele foi adicionado na solução. E quando isso aconteceu, ocorreu uma perturbação. E quando ocorreu uma perturbação, eu deixo de ser uma solução supersaturada. Eu passo a ter uma solução saturada. Lembrando que a 50 graus Celsius, a saturação é quanto? 37 gramas. Rodrigo, se a saturação a 50 graus Celsius é 37 gramas, o que acontece com as 2 gramas? Precipita. Então, o ponto principal, ele adicionou 39, qualquer coisa, vamos devagar. Ele adicionou 39 gramas do sal no líquido, que no caso foi a água, a 100 graus Celsius. Solubilizou. Solubilizou? Beleza. Minha solução foi denominada insaturada. Por quê? Porque justamente a 100 graus Celsius o coeficiente de solubilidade era 39,8. Então estava abaixo da curva. Beleza. Resfriou até 50. Resfriou até 50, o índice de solubilidade passou a ser 37, mas lá eu tinha 39. Então eu estou acima do índice de solubilidade. Então eu considero lá uma solução super saturada. Ainda não tinha ocorrido a precipitação, a formação do sólido lá. Tranquilo? Então beleza. Aí o que ocorreu depois? Eu adicionei um germe de sal. O germe do sal é específico, algo que vai perturbar o meio. Ocorreu a perturbação, passou de ser supersaturada para saturada com corpo de fundo. Onde este corpo de fundo em específico é tudo aquilo que estaria acima da saturação, que no caso foram as 2 gramas. Tranquilo? Então, no caso, foram as 2 gramas. Esse gráficozinho aqui ficou... Gráficozão, desculpa. Essa imagem ficou bem detalhada. Ela é bem bonita. Fechou? Então, continuando, pessoal, que temos alguns minutos. Já falei disto. Coloidal. Vamos lá. Soluções coloidais. Comentamos no começo. Misturas heterogêneas, porque você consegue ver mais de uma fase. Onde as partículas dispersas apresentam um diâmetro médio entre 1 a 1000 nanômetros. Fechou? Lembrando que soluções, que no caso aqui são soluções verdadeiras, eles apresentam até 1 nanômetro. Acima de 1, antes de 1000, é coloidal. Acima de 1000 são suspensões. Exemplo de solução coloidal, a maionese, o leite, a manteiga, o chantilly, tá bom? Presto barba. Vai cair muito em questões para vocês. E aqui vamos falar sobre o movimento browniano. Só deixa eu mudar minha câmera de lugar. Pessoal, movimento browniano. Se falou de movimentação, você vai observar uma movimentação de algo. O movimento browniano é específico para os coloides. Fechou? Quando uma solução coloidal iluminada lateralmente é observada, utilizando-se um ultramicroscópio eletrônico, vários pontos luminosos movimentam-se rapidamente em zigue-zague. Esse movimento desordenado, cuidado, lembra disso, desordenado e ininterrupto, ou seja, não ocorre o quê? Perturbação, e se origina constante, tá? Pensa comigo. O que é esse movimento? Para você saber se sua solução tem um coloide, ele é colocado o quê? Observado, iluminado lateralmente e utiliza um microscópio. Você vai ver partículas se movimentando. Partículas se movimentando. Rodrigo, não pode ser olho nu? Não. A olho nu é específico para suspensões. Solução coloidal, como possui um tamanho de 1 nanômetro a 1000 nanômetros, eu só consigo ver a partir de um microscópio. Fechou? Então, utilizando o microscópio, observando com uma fonte luminosa lateralmente, você viu o movimento dos coloides, movimento browniano. Tranquilo? Movimento browniano. Não confunda o movimento browniano com o efeito Tyndall. O efeito Tyndall, ele é mais específico, algo que você consegue ver a olho nu. Pode ser uma solução coloidal, não suficientemente grandes para dispersar um feixe de luz, mas a maioria das questões trata com o que você vê a olho nu. O que denomina o efeito Tyndall, trazendo assim um caráter opaco. É o que acontece aqui. Eu coloco um laser, incido um raio laser em uma solução verdadeira.
como uma solução verdadeira tem um tamanho menor que 1 nanômetro, correto? Que é 1 nanômetro. O raio laser passa diretamente. Você nem vê ele, porque ele simplesmente não muda a trajetória. Passou. Quando ele chega na sua dispersão coloidal, tá bom? Ele começa a se dissipar, ele começa a se espalhar, justamente demonstrando que a solução aqui é uma solução coloidal, porque o tamanho das partículas acaba ocorrendo essa dissipação. Um outro modo de você observar olho nu é quando o sol incide em uma janela e você vê o quê? Aquelas poeirinhas. Ou você vê a relação do ar, né? A poeira. Ou como você está dirigindo e você vê no farol as poeiras se movimentando. No caso, não movimentando, né? As poeiras lá. Aquilo eu posso denominar efeito Tyndall. Tranquilo? Então, continuando. Se tinha as classificações das soluções verdadeiras, referente a iônica ou não, também tem as coloidais. Solução coloidal iônica. Exemplo, proteína, disperso, né? O disperso que eu vou adicionar. Água, o dispersante. Solução coloidal iônica. Por quê? Porque aqui vai ter um caráter iônico. Aqui vai formar um composto iônico. Lembrando que se é iônico, tem uma característica de solução eletrolítica. Fechou? Solução coloidal molecular, exemplo, o amido, né, que vai ser muito disperso, e água muito dispersante. Solução coloidal micelar, micelas, agregados de moléculas, íons ou átomos, que são um pouco maiores. Tanto é que tem aquela questão de água micelar, né, que alguns usam. Sabão ou gordura. Esses três tópicos aqui é só mesmo destacando a classificação de solução coloidal, mas não cai assim diretamente em um vestibular, tranquilo? Continuando, aqui sim cai e aqui é importante. Primeiro ponto, referente a uma solução coloidal, como que ela pode estar descrita referente ao disperso, dispersante e assim em diante. Quando eu tenho um disperso gás e o dispersante líquido, ou seja, o gás no líquido, mas eu trato como uma solução coloidal, eu chamo de espuma líquida. Exemplo aqui, o mais comum, né? O colarinho do chopp, creme de barbear, creme chantilly. Quando tem um líquido e líquido, é uma emulsão. Isso aqui acontece muito na questão dos sorvetes, né? Utilizando emulsificante. A questão do leite, maionese, detergente líquido disperso em água. Sólido em gás é a questão de um aerosol, exemplo, a fumaça. Fechou? Não confunda com o aerosol líquido. Esse aerosol líquido aqui seria a questão do Rexona, né? Do Rexona, por exemplo. Então, vamos chegar lá. Rexona. Gás líquido, ou seja, o soluto gasoso, o dispersante sólido. Eu falei gás líquido, né? Gás sólido. Espuma sólida. A Maria Mole é uma espuma que você consegue pegar. É uma espuma sólida. O marshmallow, né? É uma espuma sólida. Sólido, sólido. É o sol sólido. Exemplo, rubi, safira. Tranquilo? Por que rubi e safira? Que ambos os itens, quando você pega e você incide a luz, você consegue ver pontinhos nele. E esses pontinhos têm um tamanho de um coloide. Então, por isso que eu entro na classificação dos coloides. Sólido, líquido. Gelatina, tintas, cola do tipo goma. Lembrando que o líquido aqui é o dispersante e o sólido soluto. Gelatina, porque você vê os cristalzinhos da gelatina. Líquido sólido. Gel, geleia, manteiga. Fechou? E esse aqui que é o mais comum, costuma cair, líquido gás, que é a questão do aerosol líquido, spray de perfume, tinta, etc. Lembra quando você pega o seu spray, seja Rexona, ou seja o que for, você balança para ver se tem algo lá? Você está vendo o quê? O seu líquido. Você está vendo se tem líquido lá. Porque o líquido, a partir do momento que você agita e você aperta, ele sai junto com o gás. Não é que lá está no estado gasoso. Você agita para que ocorra a junção maior do líquido no gás para ele sair junto com o gás. Tranquilo? Só uma curiosidade. E exemplos de dissolução endotérmica e exotérmica. Isso aqui é importante, pessoal. Por que exemplo? Se eu tenho aqui, por exemplo, o etanol como soluto e água como solvente, formando o etanol aquoso, né, uma maneira mais diluída, ele possui um ΔH maior ou menor que zero? Menor, né? ΔH, então,
negativo. Se o ΔH é negativo, é um processo eu dei para vocês, tá? Que eu dei. Exotérmico, ou seja, busca liberar energia. Se ele busca liberar energia, ele busca liberar para se tornar produto. Então, se ocorre aqui o aumento da temperatura, a solubilidade é maior ou menor? É menor. Um processo exotérmico é inversamente proporcional. ΔH maior que zero. ΔH igual a mais positivo. Positivo, endotérmico. Endotérmico busca absorver energia. Busca absorver para se tornar produto. Então, aqui está uma dissolução endotérmica, onde aqui o NaO2 busca se unir, né, reagir com a água e formar o seu NaNO2 aquoso, onde também pode ser representado como Na+, mais NO2 menos AQ. Mas, enfim, se é endotérmico, ele busca absorver energia. Então, quanto mais energia for adicionada, mais solúvel, no caso, maior solubilidade vai ter. Então, quanto maior a energia, maior a solubilidade. É diretamente proporcional. Tranquilo? Então, pessoal, é isto. Deu tempo. Desculpe ter feito a pausa, no caso, interrompido o vídeo, né? Mas o que eu tive resolver uns negócios. Qualquer coisa, entre em contato, façam as listas. A próxima aula vamos ver a questão de concentrações. É um assunto que cai muito em questões Enem e também em vestibulares tradicionais, dependendo do seu foco. Então, uma boa continuação de aula, tá, gente? Até outro dia.